A porta da sala de espera se abriu, interrompendo o silêncio tenso que pairava no ar. Carlos Almeida, ainda abalado pela conversa com os médicos privados, levantou-se instintivamente, esperando ver alguém da equipe do hospital que pudesse oferecer uma solução milagrosa. Mas, em vez de um especialista de algum hospital renomado, quem entrou na sala foi um homem simples, com jaleco surrado, cabelo bagunçado e um semblante sereno, mas decidido. Era o Dr. Lucas Martins, o médico do SUS, aquele que estava liderando a equipe no tratamento de João. Senhor Almeida, disse ele, com uma voz calma, mas firme, sei que deve estar passando por um momento muito difícil e angustiante, e entendo quão desesperador deve ser ouvir que seu filho está em risco de vida. Mas quero que saiba que a equipe aqui não vai desistir dele. Vamos fazer tudo o que for possível. Carlos, que ainda tentava processar a realidade de estar em um hospital público e sentir-se impotente, o olhou com uma mistura de incredulidade e dúvida. Ele esperava ouvir palavras que lhe dessem esperança, algo mais técnico, talvez um especialista que explicasse a chance de recuperação com tratamentos avançados. Mas, em vez disso, estava diante de um médico do SUS, em um hospital que ele considerava de segunda linha. Eu não entendo, Carlos começou, a voz carregada de frustração. Fui informado de que a situação é crítica. E mesmo nos melhores hospitais privados, eles disseram que as chances de meu filho sobreviver são mínimas. O que pode ser diferente aqui? Como é possível que alguém como você, em um hospital com tão poucos recursos, possa salvar meu filho? Dr. Lucas respirou fundo, entendendo o peso das palavras de Carlos. Ele sabia que muitos, especialmente aqueles acostumados ao luxo e à alta classe, viam os hospitais públicos como uma última opção. Mas ele também sabia que ali, naquele ambiente simples e sem os aparatos mais sofisticados, estavam pessoas com um compromisso inquebrantável com a vida e com os pacientes, algo que ia além dos equipamentos ou do status. Senhor Almeida, entendo suas dúvidas. Mas o que eu quero que o senhor saiba é que, apesar das dificuldades que enfrentamos aqui, temos algo que não pode ser comprado: experiência e dedicação. A equipe de emergência aqui, cada um de nós, sabe o que fazer em situações como esta. Não temos os melhores equipamentos, mas temos os melhores profissionais. O seu filho está em boas mãos. Carlos sentiu um nó apertado na garganta. Ele sabia que Dr. Lucas estava falando com sinceridade, mas algo ainda o incomodava. E o que exatamente você propõe fazer? Se as opções são limitadas, qual é o plano? Dr. Lucas olhou nos olhos de Carlos, transmitindo confiança. Nós vamos fazer tudo o que podemos para estabilizar o João, dar suporte às funções vitais dele e prepará-lo para uma cirurgia. Precisamos fazer um controle rigoroso da hemorragia interna, cuidar das fraturas e garantir que ele tenha as melhores chances possíveis de recuperação. A cirurgia é uma necessidade, mas o mais importante é garantir que ele sobreviva até lá. Temos as ferramentas necessárias e podemos continuar lutando pela vida dele. Carlos, embora ainda desconfiado, sentiu um leve alívio ao ouvir aquelas palavras. Havia algo na calma de Dr. Lucas que fazia com que, pela primeira vez desde o acidente, ele começasse a se sentir mais otimista. E o que posso fazer para ajudar? Perguntou, sua voz agora mais baixa, mais vulnerável. Confie na nossa equipe. Vamos precisar do seu apoio também. Cada minuto é crucial, e com sua colaboração, podemos trabalhar juntos para salvar a vida do seu filho. Enquanto o Dr. Lucas se retirava, Carlos sentiu uma chama de esperança surgir dentro de si. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas algo no olhar daquele médico, algo que não tinha a ver com o dinheiro ou com a infraestrutura, fez com que ele acreditasse, mesmo que um pouco, que havia uma chance para João. Mas, enquanto a esperança se renovava, uma dúvida persistia na mente de Carlos. Será que tudo o que ele estava fazendo realmente seria suficiente para salvar seu filho? E, mais importante ainda, quem era esse médico do SUS que parecia carregar um segredo maior do que Carlos poderia imaginar? Carlos Almeida, apesar das palavras de Dr. Lucas, não conseguia afastar a desconfiança que tomava conta de sua mente. Ele era um homem acostumado a ter o controle sobre tudo em sua vida, sempre cercado pelo melhor dinheiro poderia comprar. A ideia de que seu filho, João, poderia ser salvo por um médico de um hospital público, em um ambiente com recursos limitados, parecia quase impossível de aceitar. Ele caminhou de um lado para o outro na sala de espera, as mãos suadas e o coração acelerado. Será que esse médico realmente pode salvar meu filho? Pensava, cada vez mais inquieto. Aqui, nesse hospital simples, ele sabia que o SUS, com todas as suas limitações, era o último recurso para muitas pessoas, mas para ele, era difícil conceber que uma equipe com poucos recursos poderia oferecer o tipo de cuidado que João merecia.
Onde estão os aparelhos modernos, as tecnologias de ponta, as salas de emergência mais equipadas? Onde está a experiência de médicos especializados em casos críticos como o de meu filho? Carlos, então, decidiu dar um passo que seu instinto lhe dizia ser necessário. Ele começou a ligar novamente para seus contatos. Ligou para um especialista que ele conhecia de longa data, alguém de renome, para tentar obter uma segunda opinião. Ele não queria acreditar que o hospital público seria a melhor opção. Aquelas paredes simples, os corredores lotados, tudo aquilo parecia não ser compatível com o nível de cuidado que seu filho precisava. O telefone tocou e, enquanto aguardava a resposta, ele repetia para si mesmo que precisava de mais informações, de uma validação externa. A resposta que recebeu foi mais ou menos a que ele esperava. Carlos, entendo sua preocupação. O caso de seu filho é grave, muito grave. Mas o que você precisa entender é que, apesar de todas as boas intenções do hospital público, o tratamento que eles podem oferecer é limitado. Eles não têm o que é necessário para um caso desse porte. O melhor seria transferi-lo para um hospital privado, com mais recursos. A chance de recuperação de João pode ser drasticamente aumentada com os nossos equipamentos e o apoio de nossa equipe especializada. A fala do especialista bateu como um martelo na mente de Carlos. Ele sabia que, com o dinheiro e o poder que possuía, poderia transferir João imediatamente para qualquer hospital de renome. Isso daria a seu filho a melhor chance possível, não havia dúvida. Mas o dilema estava ali. A transferência para um hospital privado poderia significar a morte de João antes que ele chegasse a outro centro médico. A confiança que Carlos depositava no mundo privado, em todos os seus contatos e recursos, agora parecia frágil. Como um homem acostumado a pagar por tudo que queria, essa experiência estava virando algo totalmente novo, algo que ele não sabia como lidar. Mas, ao olhar para a porta da sala de emergência, onde seu filho estava sendo tratado, algo ainda o fazia hesitar. Era a calma de Dr. Lucas, que, com a serenidade de quem sabia o que estava fazendo, havia se dedicado ao máximo para salvar a vida de João. Carlos estava dividido entre duas opções: confiar nos médicos do SUS, com suas limitações, mas com seu esforço incansável, ou arriscar a transferência para o hospital privado, onde o futuro de seu filho era incerto e dependente de um ambiente mais controlado, mas sem a certeza de que tudo seria feito para estabilizá-lo a tempo. A desconfiança de Carlos começou a se transformar em um dilema. Poderia confiar em um médico do SUS? Ou estava cometendo um erro ao não buscar uma solução mais garantida em um hospital privado? Foi quando ele se lembrou das palavras de Dr. Lucas: "Estamos fazendo tudo o que podemos." Carlos ficou em silêncio, sua mente rodando em um turbilhão de sentimentos e incertezas. Ele sabia que as escolhas que faria nas próximas horas poderiam determinar a vida ou a morte de João. E então, algo mais lhe ocorreu. Será que Dr. Lucas sabia algo que ele ainda não entendia? Algo que ele não poderia ver à primeira vista, mas que poderia fazer toda a diferença. Em um momento de clareza, Carlos decidiu seguir sua intuição e foi até a sala de emergência mais uma vez. Mas, à medida que se aproximava da porta, ele não sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente sua visão sobre a situação. O relógio parecia não colaborar. Cada segundo que passava tornava-se mais precioso, e as mãos de Dr. Lucas tremiam levemente, não pela falta de habilidade, mas pela pressão crescente. João Almeida estava em uma situação crítica. Os múltiplos traumas internos, as fraturas expostas e a perda de sangue exigiam uma intervenção imediata, e a janela de tempo para salvar sua vida estava se fechando rapidamente. Dr. Lucas olhou para os monitores, que indicavam a condição instável de João. A pressão arterial continuava perigosamente baixa, e a saturação de oxigênio não subia, apesar de todos os esforços da equipe. Eles estavam fazendo tudo o que podiam com os recursos limitados, mas o tempo era um inimigo implacável. Cada minuto a mais aumentava o risco de falência múltipla dos órgãos, e a chance de João sobreviver diminuía exponencialmente. O hospital estava sobrecarregado. Havia outros pacientes em estado grave que precisavam de atenção imediata, e a equipe médica estava trabalhando com o mínimo de recursos, com as salas de emergência lotadas e as máquinas em uso constante. O hospital público, embora dedicado e comprometido, não tinha as condições ideais para lidar com uma emergência dessa magnitude. Dr. Lucas sabia disso muito bem, mas sua responsabilidade era salvar vidas, e, naquele momento, João precisava de sua experiência mais do que nunca. Ele se aproximou de sua equipe, que estava trabalhando incansavelmente para estabilizar o jovem paciente. "Precisamos agir agora", disse ele, a voz firme, apesar da pressão. "A cirurgia tem que acontecer imediatamente. Vamos fazer o que for possível, com os recursos que temos."
Eu confio em vocês, e sei que podemos salvar o João. A equipe de Dr. Lucas, embora sobrecarregada, não hesitou. Eles sabiam da gravidade da situação. Cada membro estava pronto para fazer o melhor possível, usando o que tinha à disposição. No hospital público, a palavra limitação não existia. O que existia ali era dedicação pura. Mas a falta de equipamentos especializados, de leitos adequados, de materiais médicos de ponta, criava uma barreira constante. Carlos Almeida estava na sala de espera, ainda cheio de incertezas e ansioso, tentando entender o que estava acontecendo no interior do hospital. Ele pensava nas palavras de Dr. Lucas, que lhe dissera para confiar na equipe. Mas, à medida que o tempo passava, ele se via incapaz de deixar de questionar sua decisão de não ter transferido João para um hospital privado. O que se passava ali dentro? Seu filho estaria recebendo o tratamento adequado? Ou ele estaria fazendo um erro fatal ao confiar em médicos e enfermeiros de um hospital público, com recursos limitados? O dilema dentro de Carlos aumentava à medida que o tempo se esgotava. Ele observou pela janela da sala de espera, como se esperasse por uma resposta clara que nunca chegava. Ele não sabia se o destino de João estava selado, ou se realmente havia alguma chance de salvar seu filho, no meio daquelas condições precárias. Lá dentro, Dr. Lucas não perdia tempo. Ele já estava se preparando para a cirurgia de emergência, com sua equipe ajustando o que fosse possível para estabilizar o jovem paciente. Não havia muito espaço para erros, mas Dr. Lucas tinha experiência suficiente para saber o que fazer mesmo nas situações mais extremas. A cirurgia seria arriscada, mas ele sabia que era a única chance de João sobreviver. Os minutos se arrastavam. A pressão dentro do hospital aumentava ainda mais, com a sensação de que cada segundo era uma eternidade. Enquanto isso, Carlos, que sentia que o peso do mundo repousava sobre seus ombros, observava o relógio, ansioso, sem saber se estava fazendo certo ao confiar naquele ambiente simples, mas dedicado. Enquanto o relógio continuava sua marcha implacável, Dr. Lucas sabia que a cirurgia era a única chance de salvar João, mas ele também sabia que para isso precisaria superar limitações que, a princípio, pareciam insuperáveis. O hospital estava cheio, os recursos escassos e a equipe médica exausta. Mas o que faltava em equipamentos de ponta, eles compensavam em determinação e criatividade. Dr. Lucas reuniu rapidamente sua equipe em uma sala de emergência improvisada. Ele olhou para os rostos dos médicos e enfermeiros ao seu redor. Cada um tinha uma expressão de cansaço, mas também de foco absoluto. Todos sabiam que, naquele momento, mais do que nunca, a vida de João dependia do esforço coletivo. Escutem-me, disse Dr. Lucas, com uma firmeza que transmitia segurança, apesar das circunstâncias. Sabemos que os recursos são limitados. Mas nossa missão aqui não é aceitar a falta de aparelhos, e sim fazer o melhor com o que temos. Temos que ser criativos, precisamos unir forças. Vamos buscar as soluções nos pequenos detalhes. O médico então começou a detalhar um plano de ação audacioso. Ele pediu aos enfermeiros que buscassem materiais que poderiam ser utilizados de formas diferentes, adaptando-os para a cirurgia. Ele solicitou que se doassem alguns equipamentos de outras salas de emergência e até sugeriu que usassem tecidos para improvisar bandagens. Sabia que seria preciso muito mais que conhecimento técnico para superar as dificuldades. Precisava da colaboração de todos, a cada segundo. Temos alguns tubos de oxigênio, mas não temos o suficiente para uma ventilação mecânica. Então, vamos fazer uma adaptação com as máscaras de oxigênio disponíveis. Precisamos priorizar a estabilização do paciente até que possamos fazer a cirurgia, explicou ele, sem hesitar. Eu sei que o que estamos fazendo não é o ideal, mas estamos lutando pela vida dele com tudo o que podemos. Cada segundo que passamos aqui faz a diferença. Dr. Lucas não parava. Sabia que poderia contar com a experiência e a vontade da sua equipe, mas também sabia que cada um deles tinha limites. Por isso, ele não hesitou em pedir ajuda para a comunidade ao redor. Com um gesto inesperado, ele fez uma rápida ligação para um grupo de doadores voluntários. Precisamos de sangue agora. Estamos em uma emergência, pediu com urgência. Não era uma atitude comum, mas naquele momento, ele soubera que qualquer doação, por mais simples que fosse, faria toda a diferença. A equipe se dividiu em várias tarefas. Os enfermeiros se uniram para procurar material que pudesse ser usado de maneira improvisada para monitorar os sinais vitais de João. Ao mesmo tempo, alguns membros da equipe começaram a pedir ajuda por telefone, mobilizando o máximo de recursos possíveis de outros hospitais e clínicas ao redor.
Enquanto isso, Carlos, que havia se mantido em silêncio na sala de espera, observava tudo de longe. Ele via o esforço da equipe, o semblante de determinação do Dr. Lucas e o fervor com que todos estavam agindo. Havia algo diferente naquele hospital, algo que ele não conseguia entender completamente. Embora a situação estivesse longe do ideal, não havia falta de empenho, de criatividade ou de dedicação. Por um momento, Carlos sentiu um impulso de interferir. Ele tinha o poder de trazer os melhores equipamentos e os melhores médicos, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele o fez permanecer quieto. O que ele estava vendo era uma luta pela vida que não poderia ser comprada. Ele olhou pela janela e viu a equipe, incansável, dando o melhor de si. Algo estava mudando dentro dele. Dentro da sala de cirurgia improvisada, a adrenalina estava a mil. O Dr. Lucas e sua equipe estavam trabalhando como se cada movimento fosse crucial, com métodos improvisados, mas com a precisão e a habilidade de profissionais experientes. Eles não estavam deixando que a falta de recursos os paralisasse. Pelo contrário, isso só os motivava ainda mais a fazer o que parecia impossível. A cirurgia foi iniciada. Dr. Lucas sabia que cada passo tinha que ser dado com extrema cautela. A pressão era enorme, mas ele se manteve concentrado. A equipe ao seu redor não questionava, apenas executava com confiança. As improvisações se tornaram aliadas poderosas. O que parecia uma missão quase impossível começava a ganhar forma. João estava recebendo todos os cuidados que sua condição exigia, de uma forma única, cheia de esforço, trabalho em equipe e até uma boa dose de criatividade. Carlos, do lado de fora, não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas sentia que, ali, no hospital público, seu filho estava recebendo mais do que apenas cuidados médicos. Ele estava recebendo a esperança e a dedicação de pessoas que estavam lutando com todas as forças para salvar sua vida. Mas a pergunta agora era: a criatividade e os esforços do Dr. Lucas seriam suficientes para vencer as limitações do hospital e garantir que João sobrevivesse? O ambiente estava denso, carregado de tensão. O relógio continuava a marcar o tempo implacável, e Dr. Lucas sabia que cada segundo que passava era uma batalha pela vida de João. Ele sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas não era a primeira vez que enfrentava uma situação tão crítica. A diferença agora era a gravidade da condição de seu paciente e as limitações que precisavam ser superadas. Com a equipe reunida em torno da mesa de cirurgia improvisada, Dr. Lucas começou a traçar um plano de ação com uma clareza impressionante. Ele sabia que não poderia fazer tudo sozinho. Precisava da colaboração de cada enfermeiro, de cada especialista que estivesse disposto a ajudar a salvar a vida do jovem João. Vamos fazer uma abordagem multidisciplinar, começou ele, a voz firme, mas carregada de urgência. Precisamos de uma cirurgia de emergência, e é imprescindível que tenhamos todas as etapas mapeadas com precisão. O risco é enorme, mas temos uma chance, e vamos usá-la até o último minuto. Ele se virou para os enfermeiros e médicos que o cercavam. Precisamos estabilizar o paciente o máximo possível antes de iniciar a operação. A ventilação precisa ser constante e sem falhas. Não podemos nos dar ao luxo de interromper a oxigenação, por mais improvisada que seja a nossa solução. Então, aqui está o plano: monitoramento constante. O primeiro passo é manter o monitoramento dos sinais vitais o tempo inteiro. Eu quero que todos os dispositivos que temos estejam ligados e funcionando, mesmo que em menor capacidade. Vamos usar tudo o que podemos. Equipe dividida. Uma parte da equipe será responsável por manter a ventilação e o suporte circulatório. Outra parte vai se concentrar nas fraturas e nos ferimentos internos mais graves. E uma parte, com mais experiência em cirurgias de urgência, se dedicará à área abdominal, que é onde os ferimentos de João são mais complicados. Improvisação dos materiais. Sabemos que não temos tudo o que precisamos, então vamos usar o que temos da maneira mais eficiente possível. As bandagens improvisadas serão essenciais, assim como as suturas que temos, e vamos adaptar os cateteres que temos disponíveis. Comunicação com outros hospitais. Eu vou me manter em contato com especialistas em outros centros de saúde. Caso haja algum material ou conhecimento específico que possamos acessar, vamos fazer isso. Ele fez uma pausa, observando a reação da equipe. A tensão era palpável, mas o foco era inabalável. Todos estavam cientes da seriedade da operação que estavam prestes a realizar. Sei que as condições não são ideais, continuou o Dr. Lucas, mas a nossa missão aqui é salvar a vida dele. A determinação de cada um de nós vai ser mais importante do que qualquer equipamento de última geração. Carlos, que observava da sala de espera, sentiu uma mistura de emoção e apreensão.
Ele nunca imaginou que veria sua vida virar de cabeça para baixo dessa maneira, e se sentia impotente ao ver o esforço de Dr. Lucas e sua equipe. Mas uma coisa ele sabia: estavam dando tudo de si. Ele se lembrou das palavras do médico: estamos fazendo o que podemos. Estamos fazendo o máximo que é possível com o que temos. Dentro da sala de cirurgia, a preparação estava a todo vapor. Dr. Lucas orientava sua equipe, e cada passo parecia cuidadosamente calculado. Ele não podia se dar ao luxo de cometer erros. João precisava de sua habilidade, de sua experiência, de sua calma em meio ao caos. O relógio continuava a contar os minutos. A cirurgia estava prestes a começar, e a pressão era insuportável. O jovem paciente estava em um estado crítico, mas, por incrível que parecesse, a equipe estava decidida a não se render. Eles sabiam que, apesar das dificuldades, a habilidade e a coragem de cada membro da equipe poderiam fazer a diferença. E enquanto Dr. Lucas e sua equipe se preparavam para enfrentar a cirurgia mais difícil de suas carreiras, algo peculiar pairava no ar. Carlos, que aguardava fora da sala de cirurgia, começou a perceber algo que antes não havia considerado. Talvez, no final das contas, a verdadeira força não estivesse nas máquinas e nos recursos luxuosos dos hospitais privados. Talvez estivesse na coragem de profissionais que não tinham o que muitos chamam de vantagem, mas que, com sua dedicação e esforço conjunto, estavam transformando um ambiente simples em um local de luta pela vida. A tensão na sala de cirurgia era palpável. Dr. Lucas, com o auxílio de sua equipe dedicada, começara a operação com um foco imbatível. A adrenalina percorria seu corpo, mas ele mantinha calma, conhecendo os riscos e desafios que enfrentavam. A cirurgia de emergência havia começado, e a vida de João estava nas mãos deles. Porém, logo, complicações inesperadas começaram a surgir, forçando o médico do SUS a tomar decisões rápidas e arriscadas. Tudo parecia estar indo conforme o plano inicialmente. As fraturas estavam sendo estabilizadas, a perda de sangue controlada com a transfusão improvisada, e a ventilação estava funcionando dentro das limitações dos equipamentos disponíveis. Mas, de repente, um alerta inesperado disparou no monitor de sinais vitais. A pressão arterial de João estava caindo drasticamente. "Pressão caindo", gritou uma enfermeira, olhando para a tela. "Acho que ele está perdendo mais sangue do que esperávamos." Dr. Lucas se inclinou para observar a tela com mais atenção, seu coração batendo mais rápido. Ele sabia que a situação estava ficando crítica. O jovem João tinha múltiplos ferimentos internos, e a quantidade de sangue perdido estava ultrapassando os limites da compensação do corpo. "Precisamos encontrar a fonte de sangramento interno e interromper isso imediatamente", disse ele, sem hesitar. "Vamos fazer uma análise mais profunda enquanto continuamos estabilizando. Eu preciso que vocês ajustem as transfusões. E nós vamos usar o que for necessário, por mais improvisado que seja." O que eles não tinham em quantidade, agora ficava claro, era tempo. O sangue de João estava escasso, e cada segundo sem uma intervenção eficaz representava um risco iminente de falência múltipla dos órgãos. Em uma fração de segundo, Dr. Lucas fez um movimento arriscado. Ele pediu que um dos enfermeiros trouxesse um pequeno aparelho que, normalmente, era utilizado para monitoramento de pressão arterial em pacientes menos graves. "Vamos usá-lo para tentar localizar o foco de sangramento", explicou. Era um movimento improvisado, fora do protocolo, mas uma tentativa de lidar com a escassez de equipamentos. A equipe, que já estava acostumada a trabalhar com improvisação, agiu rápido, mas a situação estava cada vez mais desesperadora. A pressão arterial de João continuava a cair, e o oxigênio nos pulmões do paciente estava diminuindo. A ventilação estava sendo mantida manualmente, mas eles sabiam que essa não seria uma solução a longo prazo. "Estamos quase lá", exclamou uma enfermeira, que havia encontrado uma possível área de sangramento, mas a angústia ainda era visível. Dr. Lucas sabia que tinha pouco tempo para parar o fluxo de sangue. A adrenalina estava a mil, e a equipe não podia parar, nem por um segundo. Enquanto isso, do lado de fora da sala de cirurgia, Carlos, o pai de João, sentia uma angústia imensa. Ele não sabia o que estava acontecendo dentro da sala de cirurgia, mas cada vez que o relógio avançava, a tensão aumentava. Ele sentia o peso da decisão que tomara, e o medo de perder seu filho parecia ser cada vez mais real. Sua mente corria. Será que havia feito a escolha certa ao confiar sua vida nas mãos de um hospital público? De volta à cirurgia, a situação ficou ainda mais complicada. Dr. Lucas, com a pressão subindo e o tempo contra, tomou a decisão de realizar uma intervenção em uma área de risco que normalmente exigiria mais recursos e pessoal especializado.
Vamos cortar agora, com tudo que temos, disse ele com confiança, mas com uma seriedade que não deixava espaço para dúvidas. É a única chance de salvarmos o João. Enquanto ele e sua equipe trabalhavam incansavelmente, a situação estava mais perigosa do que nunca. O risco de infecção estava aumentando, o que tornava a operação ainda mais arriscada. Mas parar ou não fazer nada estava fora de cogitação. Cada movimento de Dr. Lucas era preciso. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Ele pediu que um dos enfermeiros ligasse para o centro de controle de emergência e pedisse mais sangue. Vamos precisar de mais transfusões. Eu preciso garantir que ele tenha o suficiente para resistir à perda de sangue que está acontecendo. A tensão na sala aumentava a cada minuto. Dr. Lucas olhou para a equipe, todos visivelmente exaustos, mas com foco absoluto. Não era só uma luta pela vida de João. Era uma luta contra as limitações do sistema de saúde, contra o tempo e, talvez, contra algo ainda maior, o destino. Mas, no momento mais crítico, a verdadeira pergunta era: será que, com todas as complicações, o médico do SUS conseguiria salvar a vida de João, ou o risco da cirurgia era grande demais para que qualquer esforço fosse suficiente? Você não vai querer perder o próximo vídeo, onde veremos a continuação dessa batalha dramática. A superação das complicações e as escolhas difíceis que podem definir o destino de João serão reveladas, e uma surpresa que ninguém esperava pode mudar tudo.